Então vamos lá. Temos aí uma sugestão de tema para hoje, né? A sugestão do tema é ferramentas do equilíbrio. Então, quando nós vamos falar de ferramentas do equilíbrio, nós temos que definir as duas palavras, né? Porque ferramenta é aquilo que nós nos utilizamos, né, para algum tipo de ato, para fazer algo, né? E equilíbrio? Então, nós estamos utilizando do equilíbrio. Será que é o que nós viemos experimentando, né, ultimamente? Será que é o que nós vemos na nossa sociedade sendo experimentado nesse momento, né? Equilíbrio. Então, nós temos que definir, nós temos não consigo, vamos lá. Então, quando nós vamos falar de equilíbrio, nós precisamos definir. Porque a gente fala de desequilíbrio como o fato de não estar equilibrado. Agora, o que é não estar equilibrado? Vamos definir equilíbrio. Equilíbrio é essa força igual nos braços da balança, criando harmonia, criando comedimento. Então, sempre que nós temos esse equilíbrio, né, nós partimos de algo, né, que dá base, que dá sustentação para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Para que a gente possa definir um pouco melhor, utilizar exemplos, por exemplo, exemplos sobre equilíbrio, nós podemos utilizar de Buda, né? Vamos utilizar de Buda para contar um pouquinho da história dele sobre o equilíbrio. Estava Buda, já depois de passado alguns estágios do seu crescimento espiritual, ele se transformou no líder de um grupo asceta, né? E esses ascetas eles tinham uma dedicação muito grande a orações, a privações, a mortificações, e eles tinham uma regra, que só consumiam aquilo que a terra dava, diretamente para eles. Então, Buda estava à beira do Ganges, meditando, quando uma jovem que estava ajudando a mãe a lavar roupa, ela olhando para aquele indivíduo, né, maltrapilho, né, uma asceta, né, um indivíduo todo maltrapilho, todo quase que mortificado, né, ela se condói com a situação dele, pega o pouquinho de arroz que ela tinha para comer, divide a metade e vem até ele e oferece para que ele coma. Nesse momento, ele fica irado. Ele chama a atenção da menina e pergunta para a menina se ela não sabe quem é ele, quem são eles, aquele grupo, né? Que ofensa é essa de ela oferecer algo se ela sabe que eles só vivem do que a terra dá diretamente. Mas quando ele está chamando a atenção da menina, vem descendo pelo rio Ganges uma embarcaçãozinha pequena, o pai e o filho, e o pai coloca nas mãos do filho uma citra, é tipo um violão, aquele violão hindu, e o pai está dizendo assim para o filho: meu filho, não aperte demais a corda, porque senão ela quebra, mas tampouco deixe frouxa, porque senão ela não toca. Nesse momento, Buda realiza uma dessas verdades, né? E nós temos aí a percepção do equilíbrio, quando nós não apertamos demais e nem deixamos frouxo, porque nós vamos utilizar o equilíbrio como ferramenta de construção. Porque sem o equilíbrio, nós utilizamos ferramentas de desconstrução. Vou dar um exemplo muito simples, né? Quando você grita com alguém, você está gritando porque o ouvido da pessoa está distante da boca o suficiente para que você aumente o volume da voz e ela ouça? Ou você está gritando com alguém que está próximo a você e não precisa daquele volume de voz? O que está distante nesse momento não é a boca do ouvido, são corações que estão distantes nesse momento. Isso parte de um equilíbrio ou de um desequilíbrio? Isso constrói ou desconstrói, ou destrói um momento de prazer, um momento de paz, um momento de comedimento, um momento de harmonia? Então é isso, quando nós partimos do desequilíbrio, utilizando como ferramenta, nós vamos desconstruir. Ao contrário, utilizando o equilíbrio como ferramenta, nós vamos construir. E quem determina tudo isso? A mente. Não é o estado físico nosso que determina isso.
A mente determina isso. E a lei da mente, ela é implacável, né? O que você pensa é exatamente o que você cria. O que você sente é exatamente o que você atrai. E o que você acredita vai se tornar realidade. Então, se nós utilizamos da mente no processo do equilíbrio, né, o que nós criamos, o que nós atraímos e o que nós tornamos realidade é algo positivo para nós. Ao contrário, o que nós criamos, atraímos ou tornamos realidade é algo desfavorável para nós. Então, usar a ferramenta do equilíbrio é um processo de inteligência emocional, antes mesmo de um pensamento filosófico daquilo que é bom. É algo precioso para nós mesmos, para nós que estamos equilibrados. É isso mesmo. Então, quando o Herbert está falando aqui que a lei da mente é implacável, isso é um drama, gente, porque nós não temos a noção exata de quanto a nossa mente ela coordena a nossa vida. Parece que a mente é um negócio que está aqui dentro e que distancia demais a gente. Só que, no fundo, é ela que coordena o que nós vibramos, o que nós deixamos fluir. Então, é preciso cuidar mais. Não é à toa que nós temos no Evangelho o orai e vigiai. Quer dizer, não adianta só eu conseguir me concentrar, fazer uma prece, entender a necessidade de Deus na minha vida, se eu não consigo vigiar. Então, eu tenho que aplicar tudo o que eu penso, ele vai gerar sentimentos, esses sentimentos vão gerar em mim, né, as ações que eu vou botar para fora. Então, o equilíbrio, ele está muito nessa base mental. E a gente, às vezes, confunde um pouco o que nós mais escutamos quando a gente faz atendimento, principalmente no grupo de desobsessão. Quando a gente faz atendimento, as pessoas chegarem e falar assim: eu não consigo ficar equilibrada. Eu não estou dando conta de ficar equilibrada. E aí começa a gente fazer o tratamento e orientar a pessoa. Por quê? Porque muitos se colocam de que está sendo uma interferência espiritual e que a pessoa ela não consegue se equilibrar em função daquele irmãozinho obsessor que está lá atrás dela. Só que o espiritismo, ele traz muita responsabilidade para a gente. A coisa não é tão simples assim. Eu tenho um espírito que está me obsidiando, portanto, ele me desequilibra. Não, se ele te desequilibra, é porque você está permitindo ele te desequilibrar. Isso é difícil a gente falar, e é difícil até colocar, e às vezes as pessoas, elas ficam chateadas mesmo com a gente, porque a gente fala desse jeito. Mas isso é uma verdade que precisa ser compreendida. Por quê? Porque facilita o processo de reencontro ao equilíbrio. Então, para nós espíritas, nós temos 5 ferramentas que vão nos ajudar a esse equilíbrio. Então, é elas que nós vamos falar hoje, tá? Então, a primeira é a prece, depois a gente vai ter a instrução, o evangelho no lar, o passe e a caridade. Ó, para vocês verem, são 5. Se você conseguir praticar essas 5, com certeza, o seu equilíbrio, o seu nível mental, a sua vibração vai começar a mudar. Então, a primeira aqui é a prece. A gente precisa entender muito bem isso. A prece não é chegar à noite correndo e falar: Pai nosso que está no céu, santificado. Começa a dormir. Aí você começa a dormir. Não é isso. A prece, na verdade, é aquela em que eu me coloco para conversar efetivamente com Deus. O Livro dos Espíritos, na questão 659, ele traz que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E aí ele traz 3 coisas que nós podemos fazer por meio da prece. Olha isso.
louvar, pedir e agradecer. Então, na questão 659 do Livro dos Espíritos, é muito interessante como ele coloca. Não é eu só chegar, oh meu Deus, me ajuda nisso, ó Deus, dá um jeito aí nas minhas coisas, me ajuda nisso, faz isso. Não. Primeiro você louva. Primeiro você reconhece que esse Deus é a grandiosidade. Deus é aquele que te ama. Deus é aquele que está presente na sua vida e que quer te ajudar. Depois você vai pedir, você vai colocar, pai, olha, eu preciso disso, pai, eu estou sentindo aquilo, eu estou assim, eu estou assado, e a gente agradece também. Então, a prece é uma religação que nós vamos começar a ter com Deus. Aí pode perguntar, mas por que isso? Gente, porque quanto mais matéria nós vivemos, mais distante nós estamos do mundo espiritual. Então, quanto mais nós conseguimos evoluir em espírito, mais nós vamos estar perto de Deus e mais nós vamos estar preparando o nosso espírito para a evolução moral, para o equilíbrio, não é? Bacana. E às vezes a gente pensa assim, por que fazer a prece? É para trazer a divindade até nós? Mas não é isso que acontece. Quando nós entramos em prece, nós não atraímos a divindade a nós, porque ela já está aí presente no nosso íntimo, na nossa intimidade. O que nós fazemos é nos elevar à condição de receber mais e melhor essa divindade. Todos os trabalhadores do bem, todos o que nós podemos chamar, os nossos santos, a Jesus, independente do nome que nós queiramos dar. Então, o que nós fazemos é elevar o nosso próprio nível vibratório. E quando nós fazemos isso, nós atraímos maior acesso e auxílio de pensamentos e sentimentos superiores. Naturalmente, nós fazemos isso. Nós criamos um foco irradiador, né, de saúde, de energias, né, de melhorias, tanto para nós, quanto para aqueles que estão no campo da nossa ação, que não necessariamente estejam ali próximos fisicamente, mas no campo de ação está sob os desígnios do nosso desejo, da nossa vontade de chegar a desejar a eles algo de bom. Mais um outro fator da prece é que quando nós fazemos essa prece em intenção de outras pessoas, ela tem a mesma força de nós estarmos presentes ou não. Inclusive, quem tem estudos muito desenvolvidos nessa área são os evangélicos nos Estados Unidos. Né? E existem provas com metodologias científicas da melhoria das pessoas em estado de não saúde, né? Em estado de doença, né? Por conta da prece. Independente de que quem esteja fazendo a prece por aquela pessoa esteja ali próxima ou não, e mais, sequer a conheça. Isso não faz diferença. Então, a prece tem essa capacidade de ser sentida em qualquer lugar, independente que seja no nosso mundo físico ou mesmo no mundo espiritual. Ela chega aonde tiver que chegar. Tranquilo? Alguma colocação até aqui? Alguém gostaria de... né? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Eu gostaria. Então, vamos lá. Não, diante dessa nossa situação política, fica muito difícil a gente conciliar a tranquilidade em vista desses acontecimentos. Eu, no meu caso, eu não abro mão da minha cidadania quando se trata desse assunto. Porque tem muita gente que diz assim, eu não gosto de política. Eu acho que a gente tem que gostar, porque... O cara trata a política senão a pessoa fica alienado quanto à situação. E quando a pessoa está desinformada, quando vai votar, corre o risco de votar errado, né? Então, eu gostaria de saber como conciliar isso, essa situação, porque mesmo no tempo de Jesus, a gente vê como João Batista ele enfrentava Herodes, né? Ele falava assim, né? Ele, inclusive, falava até de motivos pessoais.
né? E o Cristo nunca condenou isso, porque em uma passagem ele fala que João Batista foi o espírito mais evoluído que nasceu de mulher, né? Eu Verdade. gostaria que você me desse uma luz A a colocação do respeito disso. senhor, ela é muito própria, porque nós estamos utilizando o tema político como um gancho, mas nós podemos usar qualquer tema, né? Usando o tema político, independente de qualquer ponto, independente de um ponto de vista específico. O senhor concorda que hoje nós temos polaridades? Isso é no mundo inteiro. Sim. Nós temos hoje uma grande polaridade. Então, o que acontece com a polaridade? Ela causa equilíbrio só se nós conseguimos nos colocar, né, colocando cada coisa na sua devida proporção. Só que o que nós vemos hoje no mundo é uma necessidade tremenda de ter razão. É ter razão, né? Nós poderíamos trocar pelo ensinamento de Jesus, que é, seja gentil. Será que nós estamos sendo gentis ou nós queremos realmente ter razão? O fato de nós queremos ter razão, isso diz respeito ao nosso orgulho. É do tanto que nós nos amamos, né? Como é que nós podemos admitir alguém que pensa diferente da gente? Quando nós precisamos ainda que o outro reconheça, né, como eu sou bom, nós entramos no terreno da vaidade. Quanto que nós estamos exercitando isso hoje, independente desse tema, são polarizações. Então, o que acontece? Equilíbrio? Não. Quais as ferramentas que nós utilizamos nesse processo de desequilíbrio? As ferramentas de desagregação que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro, né? Numa situações mais, noutras situações menos. O que nós estamos conversando hoje aqui é restaurar esse equilíbrio. Restaurar esse equilíbrio num processo profundo de respeito à forma do outro pensar, porque o outro só é diferente. O que mais que o outro é? Melhor ou pior? Isso não importa, porque ele não é nem mais, nem menos amado pelo nosso Pai. Não importa, Deus ama o chefe no tráfego do morro, da mesma forma que ele ama Jesus, que ele ama a Madre Teresa de Calcutá, que ele ama o Senhor, que ele ama a mim. Então, isso nos torna irmãos. Se nós temos diferença de pensamento e nós não utilizamos a nossa diferença de pensamento como algo produtivo de crescimento, nós estamos num processo de desequilíbrio. E hoje nós estamos falando do equilíbrio onde uma das ferramentas super preciosas, a prece. Deixa eu só complementar, seu Leônidas. Quem já está no ESG 3, né, já deve ter estudado as leis morais, e dentro das leis morais a gente tem a lei da sociedade. Então, o que acontece? Quando nós nos colocamos para viver em sociedade, tem um propósito. E o propósito é justamente esse exercício de amadurecimento moral. Por quê? Porque muitas vezes eu me relacionar sozinho é fácil. E olha lá que ainda tem muitas vezes que é dificílimo, que nem eu me suporto, mas é mais tranquilo. A partir do momento que a gente passa e casa com uma pessoa, a gente começa a ter uma vida a dois, a gente já sabe que a dificuldade começa a aumentar. E aí, quando você vai para o meio da comunidade, são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, religiões e princípios diferentes, é tudo muito diferenciado. E hoje, o que acontece? Lá na Gênesis está falando que nós estamos sendo chamados para voltarmos a vivenciar experiências coletivas. E eles falam ainda, nos chegados os tempos, que o que nós estamos passando, esse momento que está realmente com muita, tudo muito turbado, é muito obscuro, a gente olha, tem dificuldade de ver claridade nas coisas, é o momento que nós estamos tendo oportunidade realmente de pacificação. Então, está chamando todos nós para sairmos da nossa vivência íntima, que com certeza a internet propiciou muito a volta para o eu. Então eu estou vendo meu celular, eu não quero conversar, então eu mando o WhatsApp. Então é a volta do eu, e a gente está precisando ter um olhar de conjunto. E quando nós colocamos, que o senhor está falando assim, é preciso que se diga, é preciso que se converse sobre política, com certeza, mas é conversar. Um pensa de um jeito, o outro escuta,
e pensa de outro jeito e está tudo bem. Da mesma forma que nós conversamos sobre religião, sobre futebol. E são assuntos proibidos, né? Tá vendo? Na verdade, eu não estou me referindo a essa digladiação entre pessoas diferentes, mas eu estou querendo me situar no âmbito nacional, que a gente... Porque às vezes as pessoas falam assim, você tem que desligar dos noticiários, tal, etc. Tal. Mas a gente não pode desligar totalmente, senão a gente fica alienado sobre... Né? Eu falo assim da participação que a gente pode ter na mudança das coisas, em termos... Essa participação... E essa participação a gente tem na mão, né? E às vezes eu tenho que pensar, se eu for abrir a boca, é só para falar mal de alguém, é para chegar e botar a coisa para baixo, então eu fecho a minha boca. Isso já é a melhor ajuda que a gente pode dar, né? Se eu não tenho certeza que uma notícia é verdadeira, eu não passo ela para frente. É outra responsabilidade que as pessoas estão precisando ter. Nem tudo que chega no WhatsApp é verdade e a gente passa para frente e vai passando um caos. Outra coisa que nós... fake news. Cheio. Outra coisa que nós podemos fazer ao seu redor, quanto que você consegue ser útil? Consegue levar uma palavra amiga para alguém? Consegue ligar para alguém? Mandar um alimento para uma pessoa que você sabe que está passando necessidade? Então, assim, cheio de pequenos atos que nós vamos fazendo, é possível a gente conseguir se sentir inserido nisso. E esse treinamento, eu acho que é o convite da hora. É da gente parar de assistir o que está acontecendo, arregaçar um pouco as mangas e ir lá e fazer. Fazer o quê? O que tiver ao seu alcance. Né? Então, tem muita gente que fala, mas eu estou em casa, eu estou trancado. Mas dentro de casa, você consegue ajudar? Consegue. Gente, tem muita gente sozinha, mas sozinha mesmo, de não ter ninguém, não ter nenhum cachorro, um gatinho. Então, se você sabe que tem uma pessoa que está sozinha, liga para ela, conversa com ela, manda uma notícia boa, pega um livro que você gosta, manda para a pessoa. São pequenos gestos. O nosso problema, às vezes, é que a gente fica esperando o outro fazer, aí fica achando ruim porque ninguém fez, mas a gente também não fez. E a grande chamada do Evangelho é para isso. Não é somente eu entender o Evangelho, porque tem gente que lê o Evangelho, sabe, decora e salteado todas as passagens, né? Só que aquilo não entrou dentro dela emocionalmente, entrou só pela razão, só a racionalidade. Ele raciocina, entende e pronto. E o convite é justamente para quê? Para que a gente pratique o Evangelho. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim executá-la. E esse é o momento do chamado. Vamos executar a lei do amor? Vamos. Como que eu executo a lei do amor? Tem inúmeras formas para a gente executar. Né? Só um minutinho, Paulo, e só complementando para o senhor veja só, a vida em relação, a vida de relação, né? E nós somos feitos para isso, né? Nós não somos seres gregários, né? Homem algum é uma ilha, né? Pensamentos filosóficos, né? Então, nós fomos feitos para a vida de relação. Nós precisamos nos relacionar um com o outro, é como se nós fôssemos feitos assim. Olha, imagina que no começo nós fôssemos uma grande pedra, todos nós somos uma grande pedra. E num determinado momento cai um raio, explode essa pedra em um punhado de pedaços pequenos de pedra. Vem a chuva, a lama e joga essas pedras no leito do rio. E o rio, caudaloso, começa a fazer essas pedras rolarem em direção ao mar. E essas pedras são pontiagudas. Elas vão batendo umas nas outras. Elas vão machucando as outras. Mas acontece algo muito interessante. À medida que uma pedra tem a capacidade de ferir a outra, ela também perde o fio. Ela vai perdendo as pontas, porque elas vão se desgastando. Porque o objetivo lá no final, quando chegar no mar, é que essas pedras estejam em forma de seixos, todas lisinhas. Elas vão se batendo de tal forma que elas vão se alisando. É uma questão do comportamento. E essa questão do comportamento, nós temos filosofia de 600 anos antes de Cristo, na mente de Sócrates, que Sócrates falava sobre as 3 peneiras,
Não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte: um discípulo de Sócrates vem correndo e dizendo assim: mestre, mestre, eu tenho algo para te contar. Sócrates chega e fala assim: espera aí, meu filho. O que você tem para me contar já passou pelas 3 peneiras? Como assim? Não, vou lhe dizer. A primeira, o que você tem para me contar é verdade? Ele, é verdade. Tá certo. Agora, a segunda peneira, né? Necessita ser contado? Precisa de falar? O indivíduo calou a boca. E ele ainda perguntou, falou, ainda vou te dizer da terceira peneira. Vai fazer bem a alguém? Olha que pensamento. Então, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações, se elas passassem pelas 3 peneiras de Sócrates, né? É verdade, realmente precisa ser dito e vai fazer bem a alguém, quanto que nós não mudaríamos? Nós poderíamos mudar bastante, né? Paulo, por favor, meu amigo. Boa noite, Anô. Boa noite, Everton. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Graças Gente, hoje foi um tapa na cara para mim esse tema, porque essa quarentena parece que ela testa o nosso equilíbrio, né? Então, assim, aqui na minha quadra, eu moro no 1º andar, na Asa Norte. Cara, tem umas crianças aqui que são umas bênçãos. Mas é uma coisa, é assim, olha, eu gosto de criança, tudo, mas é uma coisa fora do normal. A criança começa a gritar da portaria lá, e ela grita, assim, uns 10 segundos, ela junta com o outro do outro que grita lá. Cara, é uma coisa assim. Aí eu liguei para minha amiga, eu falei, amiga, tô pensando o seguinte, eu vou ligar para a PM, vou dizer assim, olha, tem uma criança aqui que está sendo molestada. Mas aí eu liguei para ela e falei assim, não, amiga, não tá errado, né? Criança molestada, isso é muito pesado, não pode fazer isso. Aí eu peguei, fui ao mercado, falei assim, não, vou exercitar, vou rezar, vou ao mercado, fazer uma compra, comprar uma cerveja, mais tarde eu bebo, depois da live. E, assim, pensei muito nisso, porque, assim, é muito difícil a convivência. Quando a Yanô falou de experiência coletiva, eu lembrei dessa minha experiência mais tarde, porque, cara, é de ficar louco da vida. Eu tô em home office, então eu preciso produzir. Aí mesmo que eu feche a janela aqui, eu ligo o ar, mas não dá, as criaturas ligam, gritam. E o que o pai fez? Comprou um apito para a criança. Então, assim, os pais também não colaboram, entendeu? Para que a criatura vai me dar um apito? A criança já grita igual uma soprano. Precisa dar um apito, cara? Então, assim, eu estava lendo o Evangelho hoje, estou fazendo 19 horas, assim, alguns dias ano que eu posso, e hoje veio a questão que a gente estava falando sobre, é o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando ele termina, as últimas 3 palavras falam exatamente isso, princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade, porque fala quando a gente vem na reencarnação, a gente vem com a propósito de melhorar, né? Cada reencarnação é um passo para melhoria. Então, assim, hoje, ao não ligar para a PM para dizer que tinha uma criança sendo molestada aqui, que era o que parecia, eu acho que eu exercitei um pouco. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer a cada dia. Entendeu? E foi isso. Na minha experiência coletiva, eu agradeço esse tema hoje. E é mais ou menos isso. Esses atos, assim, que eu acredito que também o outro coleguinha do meu vizinho aqui, eu não vou falar com o síndico, mas ele poderia pensar na fraternidade, né? Na cidade, e não dar apito para a criança, né? O que vocês acham? Obrigado. Imagina. Achei bom, viu, Paulo? Mas isso é um teste realmente, e isso que nós estamos falando. Você se irritou com apito, o outro se irrita de ler uma manchete e falar, gente, como que a pessoa tem coragem de escrever um negócio desse? O outro vai se irritar porque ele vê uma coisa no supermercado, a pessoa sendo grossa com uma pessoa no caixa. Então, viver em sociedade chama a gente, é um convite para a gente olhar e falar assim, bom, a regra de ouro, o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu não faço para os outros. Mas nem tão pouco a gente exige do outro que pense da mesma maneira. Aí a complementar, aí o difícil é isso, né? Eu me coloco em vigilância para isso. Mas se o outro não faz isso, aí vem
a questão de eu treinar a paciência, a tolerância, a abnegação, mas daqui a pouquinho nós vamos falar de caridade e a gente entra Agora vamos nisso. chegar lá. E, Paulo, só mais um detalhe. Não tem esse papo espírita, né? Porque a Enô estava falando assim, não, porque fulano conhece o negócio de cor, conhece o evangelho, conhece tudo. Tem muita gente que entra para o espiritismo, é verdade. Mas não são muitos que o espiritismo entra tanto para dentro dele. Né? É uma inversão que a gente deve pensar. Não é o tanto que você entrou para dentro do espiritismo, é o tanto que ele entrou para dentro de você. Porque nós estamos falando de uma verdade de Jesus. E uma dessas verdades é que nós vivemos num mundo de expiações e prova. Nós não ouvimos sempre esse papo? Expiação e prova. Qual é a tua expiação? O desconforto que você sente quando a criança está gritando ou está tocando o apito. Porque dói, porque machuca, porque incomoda. Agora, a prova. O que você vai fazer com isso? É isso. O nosso mundo é feito assim. De testes e... De testes de dor e de testes de resultado. Como é que nós vamos nos comportar em relação a isso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa que o espírita não é ou não deve ser é exemplo. Nós não estamos falando de exemplo, nem nós aqui estamos como exemplo. Claro que a gente se irrita, claro que a gente se coloca mal, claro que a gente fala o que não deve. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. A questão não é ser dessa forma, é como você aprende com ela. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Vou brincar aqui com o seu Zé Leônidas, aqui. Pode, seu Zé? Vou brincar com ele, que o seu Zé está dirigindo lá na L2, aí de repente ele vai entrar e vê um carro e fecha e joga ele para cima do... Pega ele e joga ele para cima do meio-fio. Pá, naquela hora lá, todos os xingamentos que puder vir na mente, bota o dedo para fora... E se a pessoa parar o carro ali, a vontade que dá é você descer e chutar a porta do carro dele. Uma reação normal, absolutamente normal. Ninguém está questionando a sua reação. Nem Jesus acredita isso. Jesus está do seu lado nesse momento. O que Jesus está te trazendo é um seguinte pensamento. Você não é nem os seus pensamentos, nem as suas emoções, nem as suas ações. Você é o espectador disso. O problema é que a gente já se misturou nesse negócio todo e a gente não consegue reagir de uma maneira diferente. E quando a gente pergunta assim, mas fulano, por que você não agiu dessa maneira? Eu não consigo. Nós sabemos que não consigo é igual a não quero. A diferença é essa. E Jesus sabe disso. E Jesus vem te ajudando justamente a você mudar o seu querer. É você querer agir de maneira diferente. É fácil? Não. Mas como é que nós ganhamos isso? Da mesma maneira que nós ganhamos músculo. Se você quer ganhar músculo, não tem alternativa, tem que malhar. Você tem que malhar, não tem jeito. Vai incomodar a malhação, vai cansar, vai dar dor no músculo, mas o músculo só cresce malhando. Se nós pudéssemos comparar a musculatura, a nossa qualidade moral, ela só cresce malhando. Beleza? Tranquilo? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Paulo. Vai, Paulo. Na verdade, eu esqueci de abaixar a mão, mas foi oportuno porque eu tive uma dúvida. Como é que é essa aeróbica da moral aí? A aeróbica da moral? Perdoa 70 vezes 7. Jesus não falava isso? Jesus estava falando isso com um punhado de gente ignorante, porque 70 vezes 7 é infinito. Para aquelas pessoas lá, cara, você acha que um cara daquela época sabia fazer uma conta dessa? Quanto que é 7 vezes 70? O cara é infinito. Não consigo nem enxergar quanto de número que dá. Então, a ideia é justamente essa. Perdoa 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? O maior psicólogo que já pisou na face desse planeta. Ele está dizendo para você, assim, meu amigo, não se leva a sério. Se perdoa. Se perdoa. Calma. Agora, o que eu estou propondo a você, eu, Jesus, estou propondo a você, o seu Zé Leônidas, na hora que você está lá xingando a pessoa e mandando a pessoa para aquele lugar e botando o dedo para ela, se observa, se perceba fazendo aquilo, perceba o que está te desestruturando para você chegar num nível desse que não é positivo, que não vai resolver o problema, que só vai causar confusão. Na hora que você está gritando com quem você ama, se observa.
Na hora que você está exigindo dos outros comportamentos, se observa. O que Jesus está dizendo é isso, olha, se experimenta 70 vezes 7, sem problema. Mas se observa. É nesse aprendizado de se observar, de conhecer a si mesmo, é que você ganha possibilidades de mudança, é que você ganha a compreensão do que é querer melhor para você. É que você começa a entender a diferença de valor que tem entre querer bem e o bom. Querer bem quer dizer o seguinte, sair daqui lá para o McDonald's, comer 3 sanduíches, tomar 1 litro de Coca-Cola, comer 5 caixas de chocolate, falar mal dos outros, não importa. Isso faz bem. Mas é bom? O resultado é bom? É isso que Jesus ensina. Então, nos dá a oportunidade de nos experimentarmos, porque ganhar equilíbrio não é um presente. Ganhar equilíbrio é uma malhação. É a mudança de nós mesmos, é a reestruturação de nós mesmos que faz com que nós despolarizemos. Faz com que nós não tenhamos a necessidade de ter razão. E nós aprendemos a ser gentis. Traz a nós o aprendizado de que nós não precisamos que os outros digam quem nós somos, que os outros não digam o que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós devemos ser. Que você passe a não dar valor nisso, você passa a dar valor no que você é. E nesse momento, não tem absolutamente dúvida de que você é o melhor que você poderia ser. Não se desespere. Você tem o melhor corpo que você poderia ter. Mais do que isso, você não suporta. Você tem a melhor esposa que você poderia ter. O melhor marido que você poderia ter. O melhor filho, a melhor filha. O melhor chefe, o melhor trabalho. O melhor momento. É o que você tem hoje. Trabalhe com ele. Compreenda tudo isso na sua vida e trabalhe com isso para se equilibrar. Mas como esse Jesus sabe que a nossa resposta padrão, muitas vezes, na maioria das vezes eu não consigo, é por isso que nós estamos falando hoje de ferramentas especiais de equilíbrio. E a prece é uma delas. E qual é a melhor prece? Alguém sabe a resposta? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 661. As boas ações são a melhor prece. Olha isso, né? Vale muito mais uma ação do que as palavras. Então, é aquela coisa, não adianta eu chegar e tá aqui toda fazendo a prece, peço e louvo e agradeço a Deus e daqui a pouco eu tô falando mal do fulano, tô desejando que o apito das crianças suma, né, Paulo? Dê o fim no apito das crianças. Então, a melhor prece são nossas boas ações. Olha que legal. Isso aí chama a gente para esse exercício moral, para essa malhação que nós estamos falando. Aí depois, andando, a segunda forma da gente se equilibrar, gente, é instrução. Olha que interessante, para nós espíritas, quando a gente chega assim, eu sou médium, eu quero trabalhar na casa, eu quero trabalhar e tá. O que você, lá no atendimento fraterno, ouve? Para você trabalhar, você precisa estudar. E muitas vezes isso até chateia muita gente, porque a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, eu sou médium, eu quero trabalhar. Só que quando a gente vai estudar, nós começamos a tomar a consciência do quanto é importante. Porque se a gente não estiver bem instruído, se a gente não conhecer muito bem assim do que nós vamos trabalhar, nós não vamos ser um bom trabalhador. Então não adianta eu falar, eu amo plantar flor, eu adoro, minha mão é boa para plantar flor. Gente, é maravilhosa. Claro que se eu plantar uma flor, vai nascer, vai dar, porque a energia é boa e tudo mais. Mas eu sou especialista, de repente vai chegar um técnico e vai falar, chega um jardineiro que já mexe com flor há não sei quantos anos, falar, se você cortar assim, se você podar assado, vai dar muito melhor do que o que você está fazendo. Então, a instrução é justamente isso. É nós estarmos realmente não só preocupados
em chegar aí num centro, entrar e sair, não. A gente está preocupado em estudar, em compreender o que se diz, por que se diz, o que se sente, por que se sente. Então, fica o convite, né? O PADES é a entrada lá na comunhão. Então, quem não está fazendo o ESG, faz o PADES, por quê? Porque a pessoa vai sentar numa sala e vai conversar como nós estamos conversando. A maioria de vocês aqui já são tudo carinha conhecida, já estão tudo no ESG. Então, isso é interessante, porque está todo mundo estudando. Aí a gente passa livro no ESG para estudar, nós passamos bibliografia para estudar, nós passamos textos e vai na aula, sai cheio de dúvida. Então, é muito bom estudar, porque estudar traz o conhecimento. Diga, Rodrigo. Tá, isso. Olá. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria fazer um apontamento que foi num momento de descoberta, de um mergulho interior muito grande que eu dei, e o Herbert me ajudou, me desceu lá na biblioteca comigo e me apresentou um livro. E a partir da leitura desse livro, houve um desencadear de uma descoberta muito bacana. Foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? E dali eu li O Poder do Silêncio, e nesse silêncio eu comecei a descobrir muito do que você acabou de falar, Herbert, de que a gente não pode acreditar na nossa mente, porque nós não somos a nossa mente. E é isso mesmo, nós não somos ela, nós não somos o nosso corpo. E aí é uma viagem muito profunda para tentar compreender isso. Para você tentar compreender isso, você tem que realmente calar essa mente. E aí, quando você vai tentar calar essa mente, ela vai começar a rosnar, ela vai começar a querer te morder. E isso é um processo que requer muita força de vontade. E eu vejo que, paulatinamente, eu venho conquistando isso. E vejo que as conquistas e esse processo de inquirição, de contato com o nosso verdadeiro ser, com essa consciência divina, vem ressignificando de uma forma que eu nem imaginava, não consigo relatar o que realmente está acontecendo. Um salto quântico, vamos dizer assim, sabe? Quando você realmente cala essa mente e deixa o seu verdadeiro ser agir. E aí sai do script o fazedor e entra realmente na sua vida o próprio Deus agindo através de você, sabe? Às vezes me faltam palavras, e aí eu vejo o Herbert falando e me identifico deveras assim, com suas colocações, sabe? E te agradeço muito por esse start que você me deu. Que bacana. Cara. Demais mesmo, muita gratidão. Demais para mim, para todos nós. Obrigado mesmo pelo teu depoimento aí. E você tem toda a razão. Sabe o que acontece, Rodrigo? É que é o seguinte, o que você está falando que grita alto dentro de nós são os nossos padrões. É o que nós trazemos das nossas existências, é quem nós somos. A mudança desses padrões, ela tem toda uma complexidade, mas graças a esse Pai amoroso, Ele te deu só uma eternidade para você trabalhar isso. Porque senão vai ficar muito chato. Se a gente evoluir tudo que a gente tiver que evoluir, nós vamos fazer o quê depois? Né? A gente vai no processo evolutivo. Né? E nesse processo evolutivo, olha que coisa interessante. Todas as vezes que nós tentamos mudar um padrão nosso, existe uma força contrária. Nós podemos utilizar da física para entender isso. Vamos utilizar da inércia. Muitas pessoas pensam que a inércia está parado, e na verdade não é isso. Inércia é manutenção, né? Manutenção de movimento e direção. Né? É a manutenção. Então, quando você está num carro, por exemplo, a 100 km por hora, e de repente você freia o carro, qual a tendência do seu corpo? É manter aquele movimento naquela direção. O que acontece com o seu corpo? É projetado para frente. Ele resiste à mudança daquele padrão de movimento. Aí você acelera forte o carro de novo, o seu corpo vai para trás, porque ele resiste a esse processo. Os nossos padrões resistem também. Vou lhe dar um exemplo depois. Vamos lá. Pode dar. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo exatamente do que você está falando, que foi arrepiei em estar falando aqui, que foi uma libertação. Faço terapia há 20 anos. Uns 30 e poucos anos atrás, eu perdi 2 irmãs no acidente de carro. Perdi não, estou em outro plano, graças a Deus.
Mas quando eu comecei a entender que essa mente, que não queria se desligar daquele evento e sempre voltando na memória, aquela história, e fiquei de observador vendo ela simplesmente se manifestou assim: como que você quer se libertar disso, Rodrigo? Isso faz parte de você. Eu falei: não, o que faz parte de mim é o aqui e o agora, tão somente. Exatamente. Entende? E aí eu via esse mecanismo, esse corpo chorando, entendeu? Mas de fora, observando isso, Herbert. Foi libertador. Que coisa compreendeu? boa. Alcançou isso, Herbert. Aprendendo consigo mesmo. E a mudança desses padrões só é possível com verdades, não com mentiras. Não adianta a gente mentir sobre nós mesmos. Um dia não vai resolver absolutamente nada. Então, o que você está falando é o seguinte, usando esse mesmo exemplo, a inércia. Então, toda vez que nós rompemos a inércia, existe uma resistência para a manutenção daquele movimento. Todas as vezes que nós tentamos mudar um padrão nosso, existe uma força contrária procurando nos manter naquele mesmo padrão. Quem se arriscaria a dizer o nome dessa força? Quem sabe qual é o nome dessa força que procura nos manter no mesmo padrão? Valendo uma caixa de chocolate. Pode, tem que pegar, hein? Vou dizer Isso, a você. Isso é o nosso karma. Não. Vou dizer uma palavrinha que vocês vão ver que faz todo sentido. Se chama tentação. Todas as vezes que a gente tenta mudar um padrão nosso, vem a tentação para poder manter a gente no mesmo padrão. A melhor definição de tentação que eu conheço é do Chico Xavier. Chico Xavier dizia assim, ó, tentação é um cachorrão grande correndo atrás de você. Oi? Tá me vendo? Problema no teu som. Tem algum problema com o teu som aí, cara? Tá meu som? Problema. Tá, começou a chiar do nada. O seu Tá me som ouvindo, é. não? Tá para ouvir Não, tá agora? ouvindo, mas tá chiado. Tá bem Tá ruim. chiado? Vamos Tá. de novo. Ah, agora chiou mais. Melhorou? Tá mais ou menos. Melhorou? Fala de Fala aí novo. um pouquinho. Melhorou? Não. Não, Não? Então vamos lá. não. Tá piorado. Nossa, tá piorado. Melhorou Não. agora? Não. Não melhorou? Não. Vocês estão com voz de robô. Tá super robotizado. Deus é mais. Ó, eu vou tirar um pouquinho Orar. aqui, ó. Melhorou o áudio agora? Não, Não. cara, tá só piorando. Piorou? Mas Aham. que coisa é essa? Tem uns 2 minutos que você tá falando parecendo um robô. Parecendo um robô. Então, vamos lá. Tá bem estranho. Melhorou alguma coisa agora? Não, nada. Também não. Rapaz, Coisas da tecnologia, né? Você não consegue sair e voltar, né? Você é o administrador? Não tem. Senão vai derruba funcionar. todo mundo. É. Não vai funcionar a gente sair e voltar. Mas vamos lá, vamos Fica mudo. Não. Vai pro mute e volta. Vê se voltou. Melhorou? Não. Tá meio zoado. Fica tipo um barulho. Dá para ouvir, entendeu? Mas tá robotizado. O áudio está Robotizado. vibrando e com eco. Quer ver, ó? Eles não desconectaram nada aí, não? Não, tá normal aqui. Do nada começou isso. Melhorou nada ainda? Agora melhorou um pouco. Melhorou Fala mais alguma aí. coisa? Piorou? Ó, a interferência do obsessor, tá vendo? Melhorou nada? Melhorou. Melhorou um pouco, melhorou. Acho que Deu uma agora tá. melhorada? Aí, ó. Então vamos lá, para a gente terminar esse pensamento. Né? Todas as vezes que nós tentamos romper a inércia de um objeto, existe uma força contrária tentando manter aquele movimento, aquela trajetória física. Dos nossos padrões, todas as vezes que nós tentamos mudar um padrão nosso, existe um movimento contrário tentando nos manter naquele mesmo padrão. Se chama, lembra? Se chama tentação. Tentação. A melhor definição sobre tentação é do Chico. Chico dizia assim, ó, tentação é um cachorrão grande correndo atrás de você para te pegar e você é doido que ele te pegue. Faz sentido? Faz. Tá vendo? Então, as mudanças dos nossos padrões necessita de malhação.
Porque existe um processo, existe uma tentação contrária tentando te manter no mesmo padrão. Então, nós exercitamos. E uma, e duas, e 5, e 1.000.000 de vezes. E nós vamos mudando. Tranquilo? Beth, não entendi por que faz sentido que você querer que o cachorro te pegue. Tentação. Eu não quero que ele me pegue, mas eu quero. É uma definição assim bem... É uma definição assim bem simples. Paulo, fez muita lógica, não? Não fez lógica, não, Paulo? Eu não pouco filosófica, né? Eu não quero isso, mas seria tão bom se acontecesse. Tá, vou refletir essa. Reflita. Tá certo? Então, a instrução que Enô está dizendo, né? A instrução que Enô está dizendo, por exemplo, no Espiritismo, ela nos leva a algumas reflexões. Por exemplo, vou pegar algumas reflexões simples, para que a gente possa resumir um pouco de Espiritismo. Verdades são verdades independente do tempo e da origem. Verdades são verdades, independente da religião, do tempo, da boca de quem diga. Todas as religiões são boas na sua essência. O que existe são maus religiosos. O verdadeiro cristão não é aquele que procura por um livro sagrado, mas pelo sagrado dos livros. Olha que diferença. Que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Que todas as pessoas que chegam na sua vida são as certas. O que acontece é a única coisa que podia acontecer. Em qualquer momento que comece, é o momento certo. E algo, quando termina, termina. Alguns sentidos, alguns pensamentos filosóficos, mas nós vamos chegando a essas conclusões à medida que nós adentramos no Espiritismo e começamos a fazer essa viagem interior. Porque antes, olha, não existe coisa mais feliz, né, do que ser ignorante. A coisa mais feliz do mundo é ser ignorante. Você bota a culpa nos outros, todo mundo dos outros que estão errados, está tudo tranquilo. Mas quando você começa a ver em você o que você tanto critica no outro, quando você olha no seu comportamento algo ainda pior do que você acha um absurdo no outro, isso dói. Isso dói muito. Mas é a partir daí, dessa verdade, é que nós temos ferramentas para transformações e alcançar o equilíbrio. E aí, então, a gente vai prece, instrução. E agora a terceira ferramenta é o Evangelho no Lar. Todo mundo já faz Evangelho no Lar? Quem está aqui faz. Então, o Evangelho no Lar é uma ferramenta simples, né? Não é um grupo mediúnico, não é uma sessão mediúnica, é para realmente reunir a família, chamar os espíritos amigos, os mentores, os protetores, e fazer com que o nosso lar, né, nesse dia, que deve ter um dia certo, um horário específico, tudo combinadinho lá com a espiritualidade, aonde nós vamos estar fazendo o quê? Reunindo tanto a família física como a família espiritual. Para quê? Não é para ficar falando sobre passividade, obsessor, não, é para pegar o evangelho mesmo qualquer outra aqui, leitura ou a de qualidade, Bíblia, o que quiser, independente da religião. Você vai pegar e vai estudar a palavra de Jesus. E o evangelho, ele tem um negócio muito bacana. Para quem tem filhos, no início é um pouco revoltante, para quem já começa com eles desde pequenininho, é interessante que eles gostam, eles sabem que é um momento que eles vão ter com o pai e com a mãe, e eles participam. Isso a gente tem inúmeros relatos de que começou desde pequenininho, eles vão vindo. Aí chega a fase da aborrecência, a gente sabe que um dia está afim, outro dia não está, mas quando você consegue realmente estabelecer um diálogo, um estudo produtivo, torna interessante, porque o jovem ali, ele sabe que ele pode falar, ele sabe que ele pode questionar, inclusive, os pais, a família no todo. Tem aquelas coisas, né, que você chega assim, lê um Conselhos Úteis, por exemplo, aí abre lá uma frase, né, eu penso assim, esse foi para o Herbert, né?
Ah, tá aqui mandando cuidar do egoísmo, do orgulho. Ah, foi para ele. E aí você já fica... Então, mesmo que você não entenda que aquilo era para você também, pelo menos você acha que foi para o outro vai melhorar. Então, vai agregando toda a família e vai melhorando, vai mesclando. Então, o Evangelho no Lar, nós espíritas acreditamos que ele serve para agregar, ele serve para trazer diálogo na família. A espiritualidade, quando a gente chega e coloca que realmente nós vamos estudar, a espiritualidade está junto ali acompanhando, por quê? Porque os bons espíritos têm interesse também no nosso crescimento. Água fluidificada, coloca a aguinha, pede lá para que bote boas energias, para que você tome no final do Evangelho a água fluidificada com a família. Mas o importante do Evangelho é treinar também a disciplina. Marcou um horário, procura fazer sempre naquele horário, naquele dia. Não deu para fazer, faz uma prece, conversa com a espiritualidade, remarca o dia, mas tem que ser exceção. Diga, Paulo. Enô, eu queria falar sobre isso, do Evangelho no Lar. Mas eu queria contar uma coisa que aconteceu aqui nesse apartamento. Minha família comprou ele para eu e minha irmã fazermos faculdade. E aí teve uma época que eu saí para minha irmã morar e tal, e aí o casamento dela não deu certo, ela saiu. E aí nós alugamos para uma república. E aí uma dessas meninas cometeu o ato último de desespero aqui num dos quartos, que é o último quarto à direita, que ele fica ali para virado para quadra, dos melhores quartos do apartamento. E, assim, eu fiz até um atendimento fraterno sobre isso. Na época eu tinha trazido o padre Samuel aqui, que era um padre exorcista, não sei se vocês já ouviram falar, que eu fui criado no catolicismo, para vir aqui e tal, fazer uma oração e tal, sei lá, eu imaginava, né, que pudesse ter alguma coisa com apartamento, etc. E aí eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, pensando que de repente poderia ter algum bom fluido. Eu não sei se quando a pessoa desencarna ou ela se mata no ambiente, se fica alguma coisa, se fica algum resquício. Eu tentei pegar o nome dela, eu não consegui, porque tem muitos anos, é uma coisa tipo mais de 10 anos. E aí perguntei até pro rapaz aqui de baixo, não consegui, não era ela que fazia o aluguel, era por uma imobiliária. Tentei procurar nos e-mails e tudo, não consegui. Mas aí eu tenho feito já, durante 4 dias, acendo uma velhinha lá para ela, tal, para ela não, para as energias e tal, peço para as forças do bem fazerem com que isso... Eu mudei de quarto, né? Aí, inclusive, estou com 4, só que os outros quartos são virados para a rua. Então, enfim. E aí deixei aquele quarto lá, botei um São Miguel lá, e tenho feito isso às 19 horas. Sim, no final das contas, a pergunta eu tenho feito todos os dias às 19 horas, eu falei que durante 7 dias eu ia acender uma vela lá, se alguma coisa me disse para fazer isso. Durante esses 7 dias, ler um pouco do Evangelho, durante os dias, às 7 horas. Só que ontem eu meio que remarquei, porque eu tive uma consulta. Eu queria saber se durante esse negócio que você falou, se tem algum problema, você falar assim, não, olha, hoje não vai dar, eu vou fazer às 8. Porque minha consulta atrasou e eu tive que fazer as 8. Queria saber o que vocês acham disso tudo que eu falei, da história da remarcação. Remarcar pode, né? O que eu estou falando assim é que a espiritualidade preza muito pela nossa disciplina, que é uma forma de educação. Então, combinou, faz naquele horário, mas nesse dia, você teve um médico, não deu, conversa, mas não deixa de fazer, procura fazer. Isso é o mais importante. Agora, em relação à questão da menina, né, ter se suicidado aí dentro, pode deixar alguma energia? Pode, né, mas a questão talvez é o tanto que você dá de atenção a isso, entendeu? De repente, mudar um pouco a sua mente de quando pensar nesse assunto, pensar vibrando boas energias, né? Fala assim, poxa, aconteceu isso aqui, mas bons espíritos, ajuda a fulana, ilumina ela, esteja com ela, acompanha ela, porque se começa a pensar sempre que não houve um suicídio, nossa, aquele quarto lá deve estar carregado de energias ruins, aí você, ao invés de afastar,
pode estar atraindo mais sentimento aí pesado, né? Toda matéria, Paulo, toda matéria tem a capacidade de gravar pela eternidade, né, o que acontece com ela, o que acontece em torno dela. Ou seja, em cada átomo existe a informação de tudo o que já aconteceu por ele, em qualquer lugar. Nesse quarto, existe a informação no físico das paredes, do que você quiser, da luz, da lâmpada, do que você quiser, do que aconteceu. Só que tem um detalhe, essas informações elas não são vivas. Precisa de dar avivamento a elas para que elas tenham algum sentido. As informações elas simplesmente estão ali. Como que nós damos avivamento a essa memória? É quando nós fazemos isso circular, mesmo pelo acender uma vela. Qual é a intenção que nós queremos? Olha, ajuda essa pessoa que suicidou aqui. Por quê? Você sabe o estado real dela? Você sabe o que aconteceu com ela? Existe algo específico que você está pedindo por ela? Ou que você possa interceder por ela? Nós não sabemos. Então, o melhor disso tudo é colocar nas mãos de quem sabe. Né? Quem sabe sobre isso daí? Deus. Mesmo que você faça uma oração para o seu santo, uma oração para Jesus, uma oração para quem quer que seja, essas orações todas são dirigidas a Deus. Quem cuida de todos nós é Deus. Então, ligar a mente no fato acontecido, sobre qualquer forma, significa avivar a informação que está nessa matéria. E ela não vale a pena. Então, a sugestão que eu te dou é justamente o seguinte, cara, relaxa, faz OLX. Deu para entender? OLX com o fato. Deixa que Deus cuide desses fatos. Deixa que Deus cuide desses sentimentos. Quando nós falamos de evangelho no lar, nós pensamos, é um mecanismo muito simples. Olha como ele é simples. A espiritualidade, quando nós falamos da espiritualidade, somos todos nós. Nós somos espírito também. Mas quando a gente está falando da espiritualidade, é de uma quantidade enorme de gente que te ama. Você não tem a mínima ideia da quantidade de gente que te ama. Tem um punhado de gente que te ama sem sequer te conhecer e te amam. E todos esses que te amam querem fazer algo por você, querem alguma coisa de bom para você. Só que às vezes você não está acessível. Você é aquela menina de 15 anos de idade que terminou com o namorado e chega em casa, eu vou morrer, eu quero morrer. Aí a mãe, não, minha filha, calma. Que calma o quê? Não foi a senhora que perdeu a vida. Não, minha filha, calma. Amanhã vai estar diferente. Não vai ter amanhã. Eu quero morrer. Mas, minha filha, calma. Na semana que vem você vai estar melhor. Não vou, não. Minha vida acabou. Mas, minha filha, você vai arrumar um outro amor na sua vida? Não, não vou, não. Era o único amor da minha vida. Entendeu? O que adianta falar para essa menina de 15 anos que algo vai ser diferente? Nada. Muitas vezes nós estamos nessa circunstância. Estou fazendo um paralelo, até meio infantil, para a gente entender, nós não estamos receptivos. Quando nós fazemos o evangelho no lar, o que quer dizer? Nós estamos dizendo a esse que nos ama, e ele sabe, não precisa falar em voz alta não, eles vão saber por causa da sua organização e do seu compromisso, que naquele dia, naquele lugar, naquele horário, você vai estar se abrindo positivamente, com energias positivas, com energias equilibrantes, com energias de quem quer algo de bom. E você sabe o que esses espíritos, o que essa espiritualidade que te ama vai fazer? Vai procurar naquele momento te auxiliar, a você, a sua família, ao lugar onde você vive. E você está achando que é inocente desse tanto? Não. Porque esse mundo de desejo, de bem para você, não cabe dentro de você nem da sua casa. Vai irradiar. Vai irradiar dali para os seus vizinhos, vai irradiar dali para as pessoas que você ama, que estão longe de você, para as pessoas todas que estão necessitando naquela região. É uma grande luz, é um holofote que se acende por uma única atitude simples que você tem. Marcar um dia e hora e local para poder se abrir para novas possibilidades, para novas coisas boas. Tranquilo? Oi, Rodrigo, diga. Acho que... Não, é porque está com a mãozinha aí. O Paulo quer falar mais alguma coisa? Que está com a mãozinha aí também? Não. Então, tá jóia. Então, quando nós estamos falando dessas ferramentas, nós já falamos da oração, nós já falamos do estudo, ou seja, que é mandar a ignorância embora, o não saber embora e procurar saber cada vez mais, vale muito a pena. E o evangelho no lar. Nós já falamos sobre 3. Nós temos um quarto, o passe. Né?
O que quer dizer o passe? O passe, na realidade, é uma transferência, né, uma passagem de energias saudáveis, tanto biológica proveniente do encarnado ali, do próprio médium, né, como da energia espiritual que se agrega naquele momento pelos benfeitores espirituais. Você está tomando passe num determinado lugar específico, preparado para aquilo. Então, existe uma enormidade de gente, né, com muita capacidade, que está gerando energias, está gerando situações que você precisa e agregando com as energias daquele encarnado, daquele passista que está ali, dedicando a você o melhor que ele tem. Minto, tudo que ele tem. Quem está dando passe, normalmente, naquele momento, está lhe dando tudo que ele tem de melhor. Então, essa energia, normalmente, ela é transmitida pela imposição das mãos. Né? Precisa da imposição das mãos? Não. É um atavismo nosso, mas é bom, vai lá, a gente coloca e tal, a gente se sente melhor. E a finalidade desse passe, qual é? Auxiliar a recuperação das desarmonias físicas, psíquicas, emocionais e espirituais que nós temos. Para substituir tudo isso por energias, né, essas energias de mal-estar, substituir por energias de bem-estar. Ou seja, causar equilíbrio, a despolarização, causar o meio, o equilíbrio, a tranquilidade. Se nós pudermos nos utilizar de Emmanuel, para a gente dar assim, uma desenhada melhor no que nós estamos dizendo, Emmanuel compara o passe a uma transfusão de sangue, por exemplo, né? Que tem a capacidade de trazer uma renovação, mas é uma renovação de forças físicas. Tá? Mas o passe, ele representa uma transfusão de energia psíquica, né, provinda de um reservatório ilimitado de renovação de forças, que provém de Deus, que provém do bem, que provém do amor, que tem a capacidade de transformar. Porque nós vamos nos utilizar do intelecto até o momento que nós conseguimos explicar coisas. Mas para transformar, realmente é só o amor. Tranquilo? Falamos de 4 ferramentas, hein? Olha lá. Prece, instrução, evangelho no lar e o passe. Aí a Simone está perguntando como funciona o passe virtual nesse tempo de pandemia. Né? Então, o site da Comunhão, se vocês entrarem no YouTube da Comunhão, está lá assim, passe virtual. Então, você entra lá e aí ele tem uma pessoa que está fazendo uma prece, uma oração, e você vai se conectando ali e ele vai dando um passe, um banho energético ali em você. Tem também um outro vídeo que acho que é do alto passe, não está disponível? Do alto passe, que é você mesmo dar um passe em você. Ah, obrigada, viu, Enô? De nada, Simone. Obrigada. Eu tô sem vídeo. Ah, meu Deus. Deu pau aqui no celular. Não, mas... Tá com vírus, tá com coronavírus. Oh, meu Deus do céu. Mas tá ótimo assim. Estamos conseguindo desenhar tudo isso? O Paulo é mãozinha? Isso é uma mãozinha, Paulo? Vamos Diga. lá. É a mãozinha. É porque tá difícil de pegar ali no mano. Esse passe aí do vídeo eu já fiz. Ele é um negócio que é pré-gravado, né? Ele não tá ali na hora. Pré-gravado. Né? Isso. E aí, funciona Estamos tentando criar uma outra forma de dar o passe, mas veja só, tudo isso é evolutivo. Passe live. Tudo isso é evolutivo. Passe live, é isso mesmo. É um bom nome, Paulo. Ninguém pensou nesse nome ainda. Passe live. Então, está se criando situações, está se criando possibilidades disso ainda acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas quer que eu te conto? Vou te contar um segredo, Paulo. Vou te contar um segredo interessante. Você acredita que nesse momento que nós estamos reunidos aqui, nós estamos tomando um passe? Jura? Você acha mesmo que nós estamos aqui assim por um acaso juntos? Posso te falar uma coisa? Na última reunião, depois que terminou, eu vi a casa super iluminada, a minha casa. Foi uma coisa impressionante. É uma percepção. Não consigo descrever como que estava. Ô, maravilha! E você sabe por que eu estou dizendo? E você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, nós estamos reunidos aqui movidos por um combustível que se chama o bem. Esse é o combustível que move nesse momento. E nós todos estamos aqui olhando um para os outros, mesmo que de maneira digital, né? Mas nesse momento,
nós unimos o nosso sentimento do bem. Independente de para onde nós estejamos reunidos, de para onde nós estejamos direcionando esse sentimento do bem. Né? Para o próprio egoísmo, para o próprio orgulho, ou para alguém, ou para a compreensão, para a instrução, para mudar o pensamento nesse momento. Mas o fato é que, nesse momento, o bem está muito em evidência. E você acha que não tem gente aproveitando disso? Hã? Gente boa, gente com capacidade de trazer bem-estar para nós. Um deles eu posso te garantir que está presente aqui nesse momento. Te garanto que ele está presente fisicamente do teu lado nesse momento, independente que nós não estejamos percebendo ou virtualmente nos olhando. Esse jovem se chama Jesus. Não tenha dúvida. Ele está do seu lado nesse momento. Sabe esperando o quê? Que você se abra ainda mais para ele. Porque te ama demais. Quer tanto bem-estar para você, o tanto que você suporte receber nesse momento. É isso que nós chamamos de passe. Faz sentido? Faz, total. O Herbert, Oi. Ieno, queridos, boa noite. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente também, eu faço geralmente em voz alta, né? Porque tem espíritos que precisam também ouvir, né, essa passagem do Evangelho, quando a gente faz em casa, espíritos que estejam querendo alguma coisa negativa, né, com a família, ou impregnado na casa, ou de alguma forma ele vai escutar aquilo, vai ser doutrinado, né, e vai ser encaminhado pela espiritualidade. Acho muito legal isso. Porque o bom quando você faz, né, principalmente quando faz sozinho, é porque tem espírito que a vibração dele não consegue captar o seu pensamento. Então, quando você lê em voz alta, é possível que ele entenda e compreenda o que você está falando, o que você está dizendo. Então, é bem bacana. Agora, o último para a gente terminar... Não, o último para a gente terminar é a cereja do bolo. Só um pouquinho. Rodrigo, você está com a mãozinha aí? Quer falar alguma coisa? Eu não vou te tirar. Não, tranquilo. O último, gente... É a mão do passe. O último para a gente terminar é a cereja do bolo. Então, é a prece. Aí, depois a gente falou da instrução, Evangelho no Lar, o passe. E o último é o mais fácil, a caridade. Né? Então, a caridade, né, Paula, é justamente que nós já conversamos, é a ação. Então... Quando for evoluindo mais, tem gente que já está lá no ESD 4, o antigo ESD 4, que vai mudar, mas lá tem uma lei que chama assim, Lei do Amor, Justiça e Caridade. E aí a gente explica o seguinte, o E, não é o, é E. Então, o que eu devo praticar para ter um equilíbrio? A lei do amor, da justiça e caridade. Então, não adianta eu amar, mas não ser justo, não ser caridoso. Não adianta eu ser justo, mas eu não ser caridoso e eu não amar. Então, é uma lei que ela é um tripé. E aqui dentro da ferramenta do equilíbrio, aqui ajuda demais, é a caridade. Então, a caridade nós falamos que ela tem 4 elementos. Anotem aí, ó, benevolência, eu vou ver se eu consigo. A indulgência, deixa eu ver se eu consigo colocar. Abnegação e o devotamento. Quando a gente começa a estudar esses 4 elementos, eu vou falar um negócio para vocês. A gente chega a chorar, porque o negócio que traz uma realidade assim para a gente, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então é isso aí, ó. Benevolência, então quer dizer a boa vontade. Voglio bene, querer bem. É muito complexo às vezes, né? A gente olhar e falar assim, benevolência tá fácil, isso é tranquilo. Será que realmente é tranquilo? Como o seu Leônidas estava dando exemplo ali, como que eu me coloco de forma melhor dentro da sociedade? Isso é boa vontade. Isso é um processo de amadurecimento, é de compreender que nós fazemos parte de um todo. E quando eu compreendo isso,
essa bondade, ela se aflora de uma determinada maneira que eu tenho a necessidade realmente de fazer bem para o outro, esperando o que em troca? Nada. Agora, a indulgência. Conta aí, Herbert, a indulgência. É pegar leve, gente. Tem uma história antiga na comunhão, tem uma senhora que conta, dizem, né, que conta o seguinte. Oi? Vou voltar o vídeo. Tem uma senhora que conta assim o seguinte, fala assim, olha, um dia eu estava saindo aqui da comunhão e levava um bolo. Né? Antigamente tinha essa, né? Tinha as creches, né? Então, não era como é hoje. Então, eles fizeram um bolo enorme e tudo, e ela botou atrás do banco de trás do carro, e todos nós sabemos que não pode balançar muito o bolo, porque senão quebra o bolo. Né? E ela saiu devagarinho da comunhão e tudo. Na hora que ela saiu, foi passar no quebra-mola, veio alguém atrás e começou a buzinar, para ela andar logo. Né? Passou dela, deu o dedo, né? Fez aquele negócio todinho. Tudo bem. Passado uns 3 meses, diz ela que está saindo da comunhão. Quando ela entra ali na rua direita, tem um carro lento. Imediatamente ela foi para meter a mão na buzina. Na hora que ela foi para meter a mão na buzina, ela parou e pensou assim, caramba, será que ela está carregando um bolo? É uma perspectiva. Ser indulgente quer dizer pegar leve com o outro. Né? Vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que você ama grita com você? Grita, já gritou com você? Qual é a sua reação? Gritar também? Ou ficar contrariado com a pessoa, como se ela estivesse contra você? Será que você já parou para analisar que quem está gritando com você, né, não está conseguindo expressar de maneira adequada o sentimento dela? Porque se tivesse, não estaria gritando. Será que, de repente, ela não tem nem razão, por isso que está precisando estar gritando? Será que existe uma insegurança por trás? É muito provável que exista uma insegurança. Né? Às vezes, no começo do relacionamento, né, a gente vem e fala no ouvido baixinho, assim, né, a gente sabe tudo, qualquer palavrinha a gente sabe tudo. Hoje está gritando um com o outro. Quê? Fala aí! Monossílabos, conhece? Sim, Sim, não. Tá, sei. Né? Silêncio das palavras não ditas. Né? Quando a gente olha todas essas coisas, a gente percebe que tudo isso tem a ver com o fato da gente ter intolerância em relação ao outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia a gente estava contando uma historinha interessante, né, só para a gente entender aqui o seguinte. Né? A Inô gosta de fazer café. Como é que você faz café, Inô? Eu boto água para ferver, deixo a água fervendo. Aí eu não gosto de café com açúcar, então não coloco açúcar. Aí coloco o pó, quando o pó ferve, desligo e coo. Eu não faço dessa maneira, eu acho um absurdo. Porque, primeiro, se você deixar a água ferver, ela oxida. Se você botar o pó de café na água, cara, aí começa a oxidar. Eu acho que não, tem que botar a água direto no pó lá no coador. O que é que vocês acham? Qual a melhor maneira de fazer café? A minha ou a dela? Ou a sua? Hã? As duas! Aí, Dominique! Então, você sabe qual é a coisa mais interessante? Meu Deus do céu, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai dar café do mesmo jeito. A gente só faz de maneira diferente. Será que não dá para pegar leve com o outro? As formações foram diferentes. As formações familiares foram diferentes. Né? Nós nos acostumamos com reações diferentes. Quantas vezes nós criticamos muitas vezes o comportamento dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe? Nós vamos ficando mais velhos e a gente percebe que a gente está repetindo aqueles mesmos comportamentos. Nós somos assim. Será que não dá para tolerar isso na boa? Será que não dá para pegar leve e ser, né, indulgente? Pega leve. Então, querer bem não é o suficiente. Pegar leve já se soma a querer bem. Um terceiro comportamento qualquer. Abnegação. Esse quem é casado entende assim, tranquilaço. Sabe aquela coisa? Sabe aquele dia que você não quer assistir filme, você não quer fazer nada. Aí chega o marido, chega a esposa. Vamos assistir um filme? Não, vamos lá no cinema. E você olha e fala, caramba, o que eu queria era tomar um banho e dormir. Aí você chega e fala, não tô afim, mas mulher, a gente é boa nisso. O convencimento é com a gente mesmo. Bora, vamos lá. Não, vai. Aí, para o homem não ficar escutando, a gente vai. Normalmente faz o quê? Vamos.
Chega lá no cinema, como que tá a cara do O marido? Ó, Bicudo, chato, chateado. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente só não senta de costa para a tela porque as cadeiras hoje não deixam, né? A gente não consegue naquelas cadeiras sentar de costa. É para mostrar para ela que eu estou ali, olha... Tá chateado, né? Então, aí é chamado a testar abnegação. Não, aí isso é chamado de submissão. É, submissão. Eu fui porque senão ela vai ficar pé da vida comigo. Eu fui porque, né, tô casado mesmo, vou fazer o quê? Mas não tô afim, vou deixar bem claro para ela que eu não estou afim. Nós mulheres, a gente tem mania de fazer cara feia, né? E a nossa Isso é corajoso, viu, de dizer para mulher que não tá afim. Tem que ser muito macho, né, Simone? Tem que falar a verdade. Mas a gente, mulher, também faz. A gente não fica com a cara de chateadinha. Quem que não conhece a cara de chateada da esposa? Hashtag chateei. A gente fica. Aí depois... Não, mas tem um detalhe aí. Eu tive que ir com ela no cinema, não foi? Beleza. Eu vou abrir a minha cadernetinha do amor e vou anotar. Hoje... Ela está me devendo isso. A caderneta já está dessa altura. A caderneta do amor. E você sabe qual que é o pior de tudo? É que nós somos tão insanos que a gente imagina que um dia a gente vai mostrar essa conta para o outro e o outro vai pagar. Nunca, ninguém na história, em qualquer sociedade, pagou dívida de amor. Pagou o que está escrito, que está calculado da cadernetinha do amor. Não paga. Então, por que você anota? Ninguém vai pagar isso, mas você anota. Isso se chama serve para não ir, serve para não ir no cinema de novo. Até parece, porque ó, a submissão, por que a não está dando o exemplo da submissão? Porque se a gente entender submissão, a gente vai entender que a abnegação é o inverso. Quer ver? Vamos lá, e aí? Aí, o mesmo exemplo, eu chamo ele para ir para o cinema. Ele não está afim de ir para o cinema, não está afim. Falo, não, mas vamos, Herbert, vamos levar os meninos, vamos se divertir um pouco e tal. Ele, ai, não, poxa. Aí ele respira fundo e fala, tudo bem, então vamos. Chegando lá, como que ele se comporta? De boa, tranquilo. Bota o menino no ombro, né? Vai vou curtir. Comprar comidinha para ela. Ele vai curtir aquele momento, não era o que ele queria em casa, tá em casa tomando um banho, mas ele olha para a esposa, ele olha para os filhos e ele fala, pensa e sente mesmo, fala, deixa eu viver esse momento aqui agora. É aquela velha situação que você chega à conclusão. Já que não tem outro jeito mesmo, vai assim. Então vamos na boa, cara. E vai na boa e aprende a curtir. Então, isso é a abnegação. Muitas vezes a gente não está afim de fazer uma coisa, mas a gente faz por quê? Por amor ao outro. Então, o convite na abnegação é a gente sair desse eu quero, eu não quero, eu acho, eu não acho, e é olhar para as coisas tentando compartilhar mais a vida e a experiência de vida. Isso é muito legal, é um exercício que tem que ser feito, não é fácil, a abnegação não é fácil. Em relacionamento, esse raio dessa cadernetinha do amor custa o relacionamento, custa. Se você não aprender a não anotar, chega depois de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, né, gente, de casado, chega uma hora que você olha e você fala, nossa, tá acabando as páginas já, não tem onde anotar. E aí... Essa pandemia está servindo para a gente exercitar as 4 etapas da caridade, porque tá difícil, viu? Jesus amado. É um grande exercício, sim. É bem que a caridade começa dentro de casa, né? Mas aí, vamos expandir esse pensamento. O quarto sentimento é devotamento. Nós não estamos falando que para poder ganhar musculatura tem que malhar? E você acha que você vai aprender a ser caridoso como? Você vai dormir... Tá praticando. Pronto. Ou você vai dormir e no outro dia você acordou a pessoa mais caridosa. Isso não funciona assim. Isso é malhação. É malhando. E a gente vai aprendendo a ser boa gente com o outro, a querer bem ao outro. A disciplina até do pensamento, né? Porque se a gente pensa mal do outro, isso não é caridade, né? É verdade. Caridade também é uma forma de pensamento. Então, você imagina, a gente vai exercitando o bem que a gente quer o outro. A gente vai exercitando pegar leve com o outro. A gente vai aprendendo a não anotar na cadernetinha do amor, a não ficar aborrecida, a não fazer bico, a não ficar calada, porque não importa, não vale a pena. A gente está perdendo vida com isso e a gente vai malhando isso. É mais do que
é mais do que determinação, é um devotamento que a gente faz nisso. Mas o marido tem que ter caridade também quando no período da TPM. Tá vendo? Ele tem que ter. Ele não pode nem chegar perto. Ele testa a abnegação, fica de Fazer boa. Tá vendo? Mas então, mas você sabe o que é que acontece? É porque a gente tem um outro treinamento que Jesus não disse aqui, né? É que a gente precisa se especializar em quando sim é não e quando não é sim. A gente não consegue entender muito isso, né? Então a gente pergunta assim: isso aqui é assim? Não. Ah, então tá. Mulher danada para fazer isso, né? Fala que não, mas é sim. Fala que sim, mas é não. Pronto. Então a gente não entende, mas a gente está aprendendo. Veja só, vocês são um projeto, né? Vocês já são um projeto bem mais experimentado. Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Um dia nós vamos ser mulher. Um dia nós vamos chegar nessa situação e vamos estar aí vocês mais vão ver evoluídos. como é que é. Quando vem mulher, gente, vem para evoluir muito. Olha, tá vendo? Viu a DR? Como é que funciona? Então, pessoal, para a gente arrematar o pensamento, quando Jesus está falando de caridade, quando Paulo está lembrando a informação de Jesus, dizendo que fora da caridade não há salvação, não é porque alguém vem te salvar, é porque você não se salva. Você fica perpetuamente nesse seu vício, nesses seus padrões e não se melhora. Não se melhora se você não exercitar coisas que ampliem o seu bem-querer pelos outros, o seu pegar leve com os outros, porque eles só são diferentes, eles só fazem café diferente, mas é café, não muda nada. E você aprende a não anotar essas coisas e devota isso daí. Quando Jesus ensina isso, você sabe o que Jesus, em primeiro lugar, está querendo dizer a Simone Matou? Seja caridoso com você. Essa é a primeira caridade que você deve. Será que você é benevolente com você mesmo? Será que você realmente se quer bem? Para você se querer bem assim, você tem que ser o seu melhor amigo, a pessoa que mais se acredita, a pessoa que mais se incentiva, a pessoa que mais se ama. Bola para frente. Nós não podemos parar. Será que você é indulgente com você mesmo? Ou você está em processos de culpa, achando que você merece pelo que você está passando e sofrendo? Ou em culpa de autopiedade, sentindo pena de você mesmo? Seja indulgente com você, pega leve, ri das suas besteiras, é a melhor coisa que você pode fazer, mas faz de novo, e de novo, e de novo, até acertar. Não para. Abnegação, ou seja, não anota isso, não precisa. Segue em diante. E tudo isso é um treinamento, é uma malhação. Tranquilo? Ok, gente. Nós esquecemos de fazer a nossa prece hoje no início. A Patrícia me cutucou aqui, né? Não, fez a prece, eu já tinha ido, já estava lá no começo. Mas usualmente a gente faz a prece, como nós não fizemos no começo, vamos convidar todo mundo aí para a gente fazer uma prece agora. O Iter, né? Até colocou ali que esse passe que a gente está recebendo a gente consegue multiplicar. É isso mesmo, nós vamos conseguir multiplicar porque são boas energias. O bom energia daí, daqui, dali, a gente junta tudo e dá um muitão. Então, eu convido aí todo mundo agora, a gente dá uma relaxada, fazer a nossa prece aí para a gente se encerrar. E aí, na quarta-feira que vem, a gente convida todo mundo, faz o convite, traz mais uma pessoa, vamos trazendo mais um, até a gente encher a nossa sala aqui digital, hein, gente? Vamos lá, que é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado aí e vamos tá junto mais, que vocês quiserem falar também de tema, dá sugestão pra gente, né? A semana que vem, você sabe qual que é o tema já? Não lembro não. Não, nós vamos divulgar. Tá, nós vamos divulgar qual que é o tema certinho e aí a gente vai conversando. Mas vamos agora nesse momento fazer aí como se fosse um passe aí, receber uma boa energia. Vamos lá, gente. E nesse momento é levar o nosso pensamento a Jesus. Nos colocar à disposição dele nesse momento para te pedir. Querido menino Jesus, querido amigo, médico da alma de todos nós, nos acolhe nesse momento e nos permita a capacidade de senti-lo, Jesus, como nunca o sentimos. Que possamos nos tornar um só nesse momento com todo o sentimento do bem que queremos agora distribuir a casa de cada um que está aqui presente. E possa o nosso sentimento, a tua boa vontade, o teu amor invadir a casa de cada um nesse momento. Cada cantinho da casa, recebendo a tua luz, a tua paz, a tua harmonia.
Que todos aqueles que lá estejam nesse momento possam senti-lo como nunca sentiram, ou aqueles que mais tarde lá estarão. E te agradecemos, querido amigo Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, pela tua presença amorosa, pelo teu cuidado de amor com cada um de nós, pelo cuidado com o nosso lar, com a nossa saúde, com a nossa paz. Lhe agradecemos muito e lhe pedimos de coração, Jesus, nos conceda a graça de, nessa próxima semana, pelos tempos que virão, continuá-lo sentindo próximo dentro de cada um de nós como sentimos agora, e que isso faça toda a diferença, que nos dê o combustível para a mudança que tanto precisamos, que nos faz tanto bem, que para nós é tanto bom. Muito obrigado, querido amado Jesus. Muito obrigado mesmo. Que assim seja. Amém, gente. Que assim Amém. seja. Namastê para todos aí, gratidão. Namastê. Pessoal, muito Gente, obrigado. uma boa Agradeço. semana, né? Uma semana de paz e de luz para todo mundo, viu? E olha, Obrigada. se nós pudermos desejar, nós desejamos isso. Ó. Obrigada. Jesus Boa noite demais a na todos. vida de vocês, que de preferência até incomode, viu? Obrigado para vocês também. Boa noite. Obrigado a Tchau, vocês. gente. Fiquem com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.